Olá, que nesses momentos que nós vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar, da Casa dos Espíritos e Recanto Vovô Antônio, convido a todos para que fechem os olhos nesses instantes, elevem o pensamento a Deus, a Jesus, pedindo orientação, discernimento, um bom entendimento do que iremos estudar. Senhor Jesus, abençoa-nos com teu infinito amor e tua infinita bondade. Abençoa nosso lar, abençoa todos que te buscam. Que a tua paz, ó Senhor, vá de encontro a cada coração, a cada necessitado que neste momento nos acompanha no Evangelho do Lar. Sejam todos muito abençoados. Graças a Deus. Olá, vamos começar mais um Evangelho no Lar, com o capítulo 5, Considerações sobre a pluralidade das existências. Eu continuo aqui pelo parágrafo 5. Supomos que falamos a pessoas que creem em um futuro qualquer depois da morte, e não aqueles que se dão o nada por perspectiva, ou que pretendem afogar sua alma no todo universal sem individualidade, como as gotas de chuva no oceano, e que vêm a ser ao mesmo. Se, pois, credes num futuro qualquer, não admitireis, sem dúvida, que ele seja o mesmo para todos, pois, de outro modo, onde estaria a utilidade do bem? Por que se reprimir, não satisfazer todas as suas paixões, todos os seus desejos, fosse mesmo à custa de outros, uma vez que com isso não teria consequência? Credes que este futuro será mais ou menos feliz ou infeliz, segundo o que fizermos durante a vida. Tendes, pois, o desejo de que seja tão feliz quanto possível, uma vez que o deve ser pela eternidade. Teríeis, por acaso, a pretensão de serdes um dos homens mais perfeitos do que existiram sobre a terra, e de ter, assim, direito de alcançar sem dificuldade a felicidade suprema dos eleitos? Não. Admitis que há homens que valem mais que vós, e que têm direito a uma melhor situação, sem que com isso estejais entre os condenados. Muito bem. Colocai-vos por um instante pelo pensamento nessa situação intermediária, que seria a vossa, como o admitir, e supondo que alguém venha vos dizer: sofreis, não sois tão felizes como poderíeis ser, enquanto tendes diante de vós seres que gozam uma felicidade sem mescla. Quereis trocar essa posição com a deles? Sem dúvida direis: o que é preciso fazer? Menos que nada, recomeçar o que fizeste mal e procurar fazer melhor. Hesitarias em aceitar mesmo ao preço de várias existências de provas? Tomemos uma comparação mais prosaica. Se há um homem que, sem estar entre os últimos dos miseráveis, sofre privações em consequência de escassez de seus recursos, viessem dizer: eis uma imensa fortuna de que podeis gozar, sendo necessário para isso trabalhar arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra e diria sem hesitar: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, um dia se for preciso. Que é isso se vou terminar minha vida na abundância? Ora, o que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Pensamos em fazer este raciocínio. Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o recomeço de uma série de misérias e de tribulações. Concluiremos, por acaso, que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro, antes que lhe dar os meios de preparar suas faltas? 2 fabricantes tinham cada um operário que podia aspirar a ser o sócio do patrão. Ora, aconteceu que estes 2 operários empregaram uma vez muito mal a sua jornada de trabalho e mereceram ser despedidos.
Um dos dois fabricantes despediu malgrado suas súplicas, e ele, não tendo encontrado trabalho, morreu de miséria. O outro disse ao seu: Perdestes um dia e me deveis outro em compensação. Executastes mal o teu trabalho e dele me deveis a reparação. Eu vos permito recomeçar. Tratai de o executar bem e eu vos conservarei, e podereis sempre aspirar à posição superior que vos prometi. Há necessidade de se perguntar qual dos dois fabricantes foi o mais humano? Será Deus a própria clemência mais impiedoso que um homem? O pensamento de que o nosso destino está fixado para sempre em razão de alguns anos de prova, mesmo quando não tenha dependido de nós alcançarmos a perfeição sobre a terra, tem qualquer coisa de doloroso, enquanto que a ideia contrária é eminentemente consoladora. Ela nos deixa a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitir uma hipótese antes que é outra, diremos que, se tivéssemos a escolha, não existe ninguém que preferiria um julgamento sem apelação. Um filósofo que disse que se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Pode-ser-ia dizer o mesmo da pluralidade das existências, mas como dissemos, Deus não nos pede permissão, não consulta nosso gosto. Isto é ou isto não é. Vejamos que um lado estão as probabilidades e tomemos as coisas em um outro ponto de vista, sempre abstração feita do ensino dos espíritos e unicamente como estudo filosófico. Aqui eles relatam bem, sobre as chances que nós temos de reparar os nossos erros, que o momento que nos encontramos, ele é, na verdade, o resultado de nossas ações, e que nós podemos recomeçar, recomeçar sempre, e como ele diz aqui, nós podemos, se começamos de uma forma errada, nós podemos fazer daqui para frente o que for melhor. E com isso, a piedade divina, ela está em nós podermos reencarnar e termos a oportunidade de reparar os nossos erros, para que a gente possa evoluir e ser um ser humano melhor, um espírito melhor, Então, temos que agradecer a Deus pela sua bondade e misericórdia de termos a oportunidade da pluralidade das existências. Assim seja. Dando continuidade, do Livro dos Espíritos, capítulo 5, parágrafo 7. Raciocinemos desta maneira. Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o recomeço de uma série de misérias e de tribulações. Concluiremos, por acaso, que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro, antes que lhe dar os meios de reparar suas faltas. 2 fabricantes tinham cada um operário que podia aspirar a vir a ser o sócio do patrão. Ora, aconteceu que esses 2 operários empregaram uma vez muito mal a sua jornada de trabalho e mereceram ser despedidos. Um dos 2 fabricantes despediu seu operário, malgrado suas súplicas, e ele, não tendo encontrado trabalho, morreu de miséria. O outro disse ao seu: Perdeste um dia e me deves outro em compensação. Executaste mal o teu trabalho e me deves a reparação. Eu te permito recomeçar. Trata de executá-lo bem e eu te conservarei, podendo ainda aspirar sempre à posição superior que te prometi. Há necessidade de se perguntar qual dos 2 fabricantes foi mais humano?
Será Deus a própria clemência mais impiedoso que um homem? O pensamento de que nosso destino está fixado para sempre, em razão de alguns anos de provas, ainda mesmo quando não tenha dependido de nós alcançarmos a perfeição sobre a terra, tem qualquer coisa de doloroso, enquanto que a ideia contrária é eminentemente consoladora. Ela nos deixa a esperança, assim sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitir uma hipótese à outra. Diremos que, se podemos escolher, não existe ninguém que prefira um julgamento sem apelação. Um filósofo disse que se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Poder-se-ia dizer o mesmo da pluralidade das existências. Mas como dissemos, Deus não nos pede permissão, não consulta nosso gosto, isto é ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e tomemos a questão sob o nosso ponto de vista, sempre abstração. Se não há reencarnação, não há senão uma existência corporal. É evidente. Se nossa atual existência corporal é a única, a alma de cada homem é criada no seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que se perguntaria o que era a alma antes do seu nascimento, e se esse estado não consistiria, de alguma forma, uma existência. Não há meio termo, ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se ela existia antes do corpo, qual era a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha consciência, é como se não existisse. Se tinha sua individualidade, era ela progressiva ou estacionária? Num ou noutro caso, em que grau estava ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, o que vem a ser o mesmo, que antes da encarnação ela não tinha senão faculdades negativas. Colocamos as seguintes questões. 1. Por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? De onde vem a aptidão extranormal de certas crianças de tenra idade por tal arte ou tal ciência, enquanto outras se conservam interiores ou medíocres por toda a vida? De onde provém, para alguns, as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? De onde vêm, para certas crianças, os instintos precoces de vícios ou de virtudes? Os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio em que nasceram? Por que certos homens de abstração feita da educação são uns mais avançados que os outros? Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança hotentote, recém-nascida, e educardes nas melhores escolas, fareis dela um dia um Laplace ou um Newton? Nós agradecemos, né? Podemos observar que é impossível ter uma vida só. São várias mudanças, várias transformações. A pluralidade existe, não tem como a gente não admitir, né? Que Deus ampare e nos proteja hoje e sempre. Obrigado. E assim, nós agradecemos a todos, agradecemos a espiritualidade que esteve conosco, nos orientando, nos dando direção, fortalecendo nossa fé e que possamos todos ter uma semana de paz, uma noite tranquila, pensamentos bons, enfim, que todos possam ser abençoados por Jesus na sua infinita bondade. Que todos tenham uma excelente semana e que na próxima possamos estar juntos novamente.